Tamo no ar, tamo no ar. Se o telefone tocar, como é que... Tem problema não, né? Só não atender. Então, beleza. Bom dia! Mas bom dia mesmo. Estamos chegando a nossa live aqui, né? Estamos no Soldati News. Deixa eu só compartilhar no Facebook. Hoje nós temos um convidado especial. O casal da semana tá aí, é o Nando Tomé, a Bia, o filho dele que é o Luiz Felipe, tá aí que é o casal da semana na nossa live Rubro Verde. Hoje um convidado especial pra gente aqui. A gente falar de fisiologia, rapaz, fisiologia humana, não é mole não, estuda o organismo, né, do atleta, das funções e tudo. Quem vai explicar pra gente é o doutor Maurílio Sampaio, tá com a gente aí e vai explicar com a gente. Deixa eu só compartilhar no nosso Facebook, já estamos no Soldati News, eu só compartilhar também no nosso Facebook, antes de entrar no ar no Face aí também, ó, tudo certinho já também no nosso Facebook, antes de poder já bater esse papo legal e sensacional aí com o nosso Sampaio aí. Pronto, já estamos aí no Facebook também. Já estamos no Facebook, deixa eu colocar aqui no ar já o Sampaio, para ele participar com a gente. Ah, que beleza, já tá no ar aí já. Na tela do nosso computador, na íntegra do nosso computador. Deixa eu tirar do pedestal aqui o microfone, para poder dar um sonzinho legal, um áudio legal para você ouvir bem aí. Tá me ouvindo bem, Sampaio? Bom dia. Bom dia, Soldati. Tô ouvindo bem, sim. Bom dia, ouvintes. Estou aqui à disposição pra gente bater um papo aí, né? Isso, é isso aí. Vamos falar de fisiologia, né, rapaz? Pouca gente sabe a importância que tem a fisiologia no futebol, principalmente agora nessa era do coronavírus. Aí é que funciona mesmo a fisiologia, porque eu conversei com os atletas aí, Sampaio, e vocês têm dado exercícios para que eles possam executar em casa, exemplo também de preparação física, e a fisiologia tem que trabalhar junto, paralelo os dois, né? Fala um pouquinho dessa fisiologia primeiro, antes de a gente começar a entrar no assunto de atletas aí, o Sampaio, pro ouvinte ficar sabendo como funciona a fisiologia no futebol. Bom dia, Soldati. Aonde a gente vai aí, eu sempre tenho essa pergunta, né? O que é a fisiologia no futebol, né? Eu digo assim, a fisiologia, ela hoje é uma centralizadora de dados de performance do atleta, dados corporais, dados físicos, dados alimentares, etc. Tudo isso linkado com os outros departamentos, principalmente o departamento médico de fisioterapia, nutrição, psicologia, a fim da gente montar um banco de dados e deixar à disposição da comissão técnica, né? Principalmente o treinador e o preparador físico, né? E uma das principais funções da fisiologia é testar e avaliar os atletas para ver o índice de aptidão física e você prescrever o que for melhor de acordo com a modalidade, no nosso caso, o futebol. Beleza, você vê que a importância e tem que trabalhar paralelamente à preparação física, também educação física, né, Sampaio? Não tem nada a ver uma fisiologia com a preparação física. Como é que funciona esse trabalho paralelo dos dois aí? É assim, Soldati, falando de área acadêmica, eu brinco, né? Mas é uma brincadeira séria. Para ser fisiologista, você basta ter um curso de faculdade, uma graduação, né? Então, eu brinco assim, um administrador de empresa ele pode ser um fisiologista, né? Não existe uma faculdade de fisiologia. A fisiologia é uma especialização, né? E no meu caso, eu sou formado em educação física, tenho uma pós em treinamento esportivo, uma outra pós em treinamento personalizado e tem a minha especialização, que é uma pós também em fisiologia, além do mestrado, né? Em fisiologia. Então, a fisiologia ela é uma área, tá, que vai estudar o corpo, a fisiologia do exercício, ela vai estudar o corpo em exercício em todas as situações, tá? Clima, situação, você vai jogar na altitude. Aqui no Brasil nós temos um problema a diversificação de clima. Um exemplo, você faz um jogo em São Paulo, 18 graus, amanhã você faz um jogo em Natal com 40. Então a fisiologia ela te amplia o conhecimento para você lidar com todas as situações. Tá? Um atleta se machuca quando ele volta de uma lesão, o quanto que ele pode jogar, o quanto que ele pode treinar, o quanto que ele perde força, o quanto que ele perde resistência e outras capacidades e habilidades motoras. Então, a fisiologia ela se torna assim uma área da educação física e no futebol ela é de mãos dadas com a preparação física. Inclusive, hoje, na Portuguesa, todos os atletas que estão sendo assistidos
à distância, eu e o Hamilton, que é o chefe da preparação física, e o Carlinhos, que é o seu auxiliar, né? A gente diariamente conversa, montamos as planilhas, nós temos umas planilhas para eles, temos um aplicativo para os atletas, todos os dias eles são assistidos, nós estamos à disposição e todos os dias eles têm os treinos deles a serem feitos de forma personalizada. Tá só, a dona Nilva Soares, ó, tá dizendo que tá difícil a situação de ver a saudade do Sampaio lá no CT, a dona Nilva, esposa do Corbi, lá do CT. Então tá aí, trabalha paralelo, então, a preparação física. Engraçado que é um ramo da biologia, né, que estuda praticamente, então, o corpo em movimento, né, Sampaio? Eu fui dar um curso, acho que fora de São Paulo, não sei se foi em Pará, João Pessoa, e teve um gestor lá muito simpático depois, né? Mas na hora foi meio agressivo. Ele me falou assim que o futebol não é ciência, né? E você que tocou na biologia, aí me lembrou dessa pessoa, e eu disse para ele assim, ó, realmente o futebol não é ciência, o futebol é uma modalidade. Agora, a modalidade é jogada por ser humano. Se é jogado por ser humano, é biológico. Se é biológico, é ciência. É verdade. Então, É porque eu tava dando uma olhada aqui. então, Antes de entrevistar você, eu dei uma olhada no Google, pra não falar besteira, pra ver o que é exatamente ao pé da letra a fisiologia, e vi que tá no ramo da biologia. Estuda o corpo em movimento. Aí eu falei, caramba, então beleza, vai ver o movimento. O que você falou agora, altitude, temperatura e o corpo em movimento, né? Agora, é fácil prever uma contusão através da fisiologia? Ou não dá assim, por exemplo, evitar uma contusão? O cara tá com um problema na coxa, por exemplo. Vamos pegar de exemplo o goleiro Paes, que teve uma contusão gravíssima e está se recuperando. Então, essa contusão, ela é fácil de detectar com a fisiologia? Como é que funciona para detectar uma contusão como essa do nível do Paes, o goleiro da Portuguesa? é assim, Rodati, não é, eu não sei se o termo certo é prever, Não. tá? Mas é assim, a gente trabalha com números, trabalha com testes, né, com dados e com ciência, então, e com tecnologia, né? Então, um exemplo, agora nós vamos inserir na Portuguesa a termografia, né? Que é onde o atleta vai chegar, ele vai fazer ali um mapa de calor do corpo dele. E de acordo com a ciência, com os estudos e com a tecnologia, ali tem um indicador. Então, se aquele indicador estiver acima da média do PAS, um exemplo, me dá um indicador de que aquela região está desgastada. Então a gente precisa controlar essa carga. Agora, o quanto colocar de carga e o quanto tirar de carga, aí vem esse controle diário que a fisiologia faz. Então, assim, aliando a ciência, a tecnologia e todas as planilhas com os números dos atletas, a gente consegue sim supor que aquele atleta está um pouco desgastado para fazer aquilo. Aí vem a necessidade de você entrar com um outro treino, você ajustar o que é planejado, tá? Então esses recursos que nós temos, e o caso do PAS, do PAS, né? Já voltou a treinar, então ele volta a treinar separado. Quem está fazendo o trabalho de resistência dele é o Carlinhos, ele tem uma planilha diferente, o trabalho de neuromuscular dele, com os aparelhos, com peso, com carga, é diferente do nosso grupo, assim como o Lúcio passou por essa etapa, etc. Então a fisiologia ela consegue, eu não sei se o termo certo é prever, mas a gente consegue indicar que existe uma possibilidade de risco, sim. Ah, tá aí. Aí ajuda no tratamento da lesão, por exemplo. Vamos citar o caso que você falou do Lúcio Flávio aí também. E isso, o que pode contribuir no tratamento da lesão do caso do Lúcio Flávio, por exemplo, Sampaio? Hoje em dia, o Sodati, a coisa moderna como tá, né? Assim, como a gente tem essa planilha com o banco de dados do atleta, então o atleta se lesionou. O Lúcio Flávio teve uma lesão no osso da perna, na fíbula, se eu não me engano, e uma lesãozinha, uma fratura, né, bem de leve, mas que ela foi percebida um pouco depois. Então, o que a gente consegue sugerir para a fisioterapia? Enquanto se trata aquela parte da lesão, ele consegue, um exemplo, fazer o core. Tá? A gente consegue fazer o core. Mas quanto de core? Ele consegue fazer X sessões. O período de treino dele, que era de 90 minutos, cai para 25, um exemplo. Então, ele vai fazendo alguma coisa, já vai se preparando. Quando o Lúcio Flávio ou qualquer atleta que passa pelo DM e fica afastado,
ele volta à fisiologia para fazer, o exemplo, o teste de força, que é o de salto, que a gente faz o vertical, e nesse teste de salto a gente vê o quanto ele perdeu de força. Então, se ele saltava 50 centímetros, está saltando 45, ele perdeu 10% de força. O quanto essa perca de força corresponde em resistência? Corresponde um exemplo, vou te dar um número por alto, né? Corresponde a 20%. Então, ele perdeu 20% também de resistência. Então, vamos supor que um jogo de 90 minutos, o Lúcio não tem condição de ele tem condição de jogar 70. Ele perdeu mais ou menos 18 a 20 minutos, né? E a gente sempre leva um pouco para mais. Aí, lógico que esse número de 70 a gente vai ajustar com o GPS, colocar ele em treino e ver como que a frequência cardíaca, um exemplo, é um outro indicador, responde em relação aos 70 minutos, que seria o que ele poderia jogar. Tá? Se ele tiver na média, ele consegue jogar 70. Se o coração começar a dar um número que 70 minutos já passou da máxima dele, ele já não pode jogar os 70. Então, assim, é um conjunto de muitos números a ser avaliado um a um. Então, a fisiologia, ela consegue dar suporte na fisioterapia nesse sentido. A gente percebe quando está sendo televisionado o jogo, os atletas tiram a camisa, parece um sutiã que eles estão usando lá, que é o suporte do GPS. Como é escolhido o atleta para usar o GPS ou todos eles utilizam o GPS, Sampaio? Como é que é feita essa escolha? Hoje na Portuguesa nós temos uma parceria, eu consegui fazer uma parceria com uma empresa suíça, FieldWiz, eu tenho que fazer o comercial aqui. Pode falar, tranquilo. FieldWiz, uma empresa suíça, daqui a pouco eu vou estar em videoconferência com eles para a gente ajustar o sistema, né? Eu sou representante deles aqui na América do Sul, inteirinha, e assim, então hoje na Portuguesa a gente disponibiliza de 20 GPS, eu pedi para a empresa para que deixasse comigo 35, porque é a margem de atletas que nós vamos ter no grupo. Então esse GPS, eu tenho um sistema, nós temos um sistema, todos os atletas são cadastrados, nome, idade, peso, posição, altura, a frequência cardíaca máxima, não sei o quê, e uma série de dados a gente coloca no GPS. Então assim, aí vai para o jogo, o Lúcio GPS 9, o Jorginho GPS 10, Léo Pereira GPS 2. Então, todos os atletas têm o seu GPS com o seu número, é colocado no atleta, é ativado o sistema e é ativado o GPS no atleta. Após o jogo, eu desligo o GPS, linko tudo no sistema, descarrego, aí vem aquele batalhão de informações que o Fernando precisa, né? E eu passo para o Fernando, acho que uns 10, 12 tipos de informações para o Fernando e para o Hamilton. Mas, assim, o GPS que nós utilizamos é de ponta, de alto nível, a gente tem, assim, consegue ter para cada atleta, acho que uns 100 tipos de informações, que também é descabido, é muita informação, né? Então, o que acontece é isso, a gente tem praticamente hoje um GPS para cada um e um frequencímetro para cada um. Que legal. É muito Sodati, você tocar nesse assunto. Eu tive num programa de rádio do Quintal e uma coisa que eu frisei para deixar a torcida mais tranquila, o presidente que está dando suporte para a gente, Castanheira, né? É assim, hoje a Portuguesa, ela está trabalhando em altíssimo nível. Tá? A gente ainda temos que evoluir muito, temos que crescer muito, temos que mudar muito, melhorar muito, isso eu cobro do presidente, mas assim, a gente trabalha em altíssimo nível, nós temos GPS, nós temos frequencímetro, nós temos plataforma de salto, nós temos, agora vai chegar a termografia, nós temos suplemento, quantas sessões e jogos precisar, nós temos suplemento necessário, até um pouco a mais do que o necessário. A gente tem 6 a 7 refeições no CT, refeições boas, tá? Então, assim, a Portuguesa, pessoal, ela está se levantando, todo mundo se ajudando, a gente está trabalhando com altíssimo nível. Que bom, que bom. Time de primeira na segunda, né? Time de primeira na Série A2, graças a Deus. Agora, qual é o atleta que, por exemplo, isso aí mede, por exemplo, quantos quilômetros o atleta corre por jogo, por exemplo, né? E qual é o atleta que tem corrido mais, assim? Existe essa diferença? Porque o lateral corre mais do que o zagueiro, o goleiro então fica paradão lá. O volante corre menos, o centroavante corre menos. Qual é o atleta que corre mais, assim, em termos de quilômetros? Ou quantos quilômetros, por exemplo, corre um atleta na média por jogo, Sampaio? É uma pergunta boa, Sodati, que você fez, porque eu digo assim, né? A gente que trabalha com dados, você só ter os dados não quer dizer muita coisa, né? Você tem que saber interpretar os dados, né? Eu não sou o dono da razão, né?
Então, eu digo assim, tudo depende de esquema tático nosso, tudo depende de esquema tático do adversário, e às vezes você presume alguma coisa, ali a coisa vem diferente, né? Mas na média, nós vamos falar pela Portuguesa hoje, né? O Fernandinho daqui a pouco vai ficar bravo comigo que eu estou passando os dados aí, né? Um Não. exemplo, o Bahia é de 10 a 12 quilômetros por jogo, né? O Bruno Mota, que tem uma característica mais parada, centralizada, mas você vê como é impressionante. Os jogos que ele jogou os 90, o Bruno Mota passou de 11 quilômetros por hora. Léo Olha. Pereira é uma média de 10 a 12. Ranieri tem essa média acima de 10, mas teve jogo que ele deu 8 quilômetros. Então você vê como a coisa é engraçada, os números, e você fala assim, nós perdemos jogo em casa, aonde nós tivemos o Bruno Maia e o Ranieri com 8 a 9 quilômetros. Daí o Fernando não estava ainda. E você fala assim, como é que justifica isso? Nós massacramos o adversário. Eles não foram exigidos e perdemos o jogo de 1 a 0. Então o futebol, ele, como diz o colega Muricy, ele é muito ingrato, porque ele pune, a bola pune, né? Então se ataca, 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 não faz o gol, toma um gol. Então você fala assim, poxa, a minha zaga foi pouco exigida, o pouco que foi exigido nós tivemos a infelicidade, perdemos o jogo de 1 a 0, enquanto o Edson teve uma partida com 11 quilômetros. O Lúcio jogou o jogo lá, o primeiro jogo contra o Piracicaba, contra o 15, deu 11 quilômetros, deu 9 quilômetros, ele foi substituído. Né? Então, assim, os números, você tem que saber interpretar, assistir o jogo com uma visão diferente do que o torcedor assiste, né? E fora a quilometragem, aí tem que entender assim, a característica do Léo Pereira, um exemplo, é normal o Léo Pereira, diversas vezes, passar dos 35 km por hora, porque ele tem que atingir, ele sai em distância maior, né? E assim, aí falando agora de fisiologia, de ciência, para você atingir uma velocidade de 30 a 40 por hora, você precisa de um mínimo de metragem, senão você não consegue. Enquanto um volante é muito difícil ele ter que fazer um sprint de 40 metros, de 30 metros, enquanto o Léo Pereira faz, o Vinícius Silva faz, né? Então é difícil o Kaique, o Fabrício, o Siqueira, eles fazerem 35 por hora, porque eles correm 8, 10, 12 metros, mas também eles correm 8, 10, 12 metros numa intensidade altíssima, né? Se você colocar o frequencímetro, que no jogo eu não coloco, você vai ver que o coração vai passar do 100%, porque é aquele máximo do máximo, né? Então, assim, a gente tem uma série de números e tem que saber interpretar esses números na hora de você apresentar, ou na hora de você dar uma entrevista, na hora que você vira acadêmico com os alunos em cursos, né? Então, o GPS ele te dá muitos números, mas tem que saber interpretar. E esse saber interpretar, a vida ensina, né, Sodati? Aí é o cabelo branco que entra, né? Experiência, né? É verdade. Então, ó, você serviu de advogado de defesa pro Zé Manuel, o executivo de futebol da Portuguesa, porque ele explicava aí realmente, falou, caramba, a gente vê os números, você vê a partida em si, pô, nós jogamos muito mais, produzimos muito mais, corremos muito mais. Pô, se você vê a análise de desempenho também, né, que trabalha paralelo aí à fisiologia, apresenta muito mais do que o adversário, mas não ganhamos o jogo, não deu certo, não deu liga, não ganhou, não conseguiu a vitória. Então, realmente você serviu até de advogado de defesa do Zé Manuel, que ele sempre explicava aqui pra gente. Caramba, jogamos mais que os caras, massacramos os caras, mas não ganhamos o jogo. O importante era ganhar o jogo, né? E não ganhou o jogo. Então foi isso que ele explicava aí. Você realmente serviu de advogado de defesa pra ele agora aí. Agora, outra coisa, o analista de desempenho, a análise de desempenho, trabalha paralelo à fisiologia, ou Sampaio? Sodati, o futebol moderno, todo mundo trabalha junto, né? Como você falou que eu mandando um abraço pro Zé, gente boa. Inclusive, eu retornei ao departamento profissional da Portuguesa a convite do Zé e do Moacir, né? Um abração para ele. Assim, ó, se eu dei essa justificativa ou não uma justificativa, eu apresentei esses dados para a comissão técnica ou para a imprensa para justificar um erro, uma vitória, uma derrota, né? Assim, isso se corrobora com os números de estatísticas de parte técnica, com a filmagem. Você fala assim, ó, realmente o nosso ataque teve esse volume numérico em metragem, em frequência cardíaca. Realmente o nosso ataque teve hoje teve um volume de passe maior, teve um volume de chute a gol maior, e o adversário teve uma quantidade de defesa maior do que
um outro jogo, né? Então, assim, isso daí se encontra na nossa reunião de comissão técnica para justificar o seguinte: realmente existe o volume. Ou um departamento está apresentando um certo volume e o outro não. Né? Então, assim, hoje o futebol moderno, ele é muito isso. Tem que estar todos os departamentos falando a mesma língua, conversando, porque a gente trabalha para que minimize erro, tá? E apresente soluções para o Fernando hoje, né? Então, assim, se no GPS deu que deu um volume alto, se na frequência cardíaca deu que deu um volume alto, se na média de metragem dos jogadores deu que deu a média deles, e a estatística mostra aquilo, então assim, faltou a bola entrar. Aí são as coisas que, no meu modo de ver, Sodati, assim, o único esporte que permite isso é o futebol. Não sei se você sabe, eu disputei 2 ligas nacionais de voleibol, eu trabalho com futsal, eu trabalhei com atletas de luta, MMA, né? E você fala assim, se você tem o melhor atleta de luta, você vai ganhar. Você tem o melhor time de voleibol, você vai ganhar. O futebol e o futsal, às vezes você tem o melhor time e você não é campeão. É o E único às vezes esporte muito coletivo, time. é o único esporte coletivo que o mais fraco vence, né? Pensa que o cara consegue se segurar os 90 minutos, aí ele vai lá, ele acha um gol de falta, um gol de escanteio, de bola parada, como a gente costuma ouvir, e se segura, aí você fala assim, então assim, é o único esporte que promove isso, e no meu modo de ver, é por isso é o esporte mais apaixonante, né? E eu digo assim, e é muito mais fácil chutar a bola para qualquer lugar do que colocar dentro da casinha. Então isso é o que dá condição do fraco, né? E às vezes, e não é defendendo o Zé, não, é apresentando o que é o futebol para a gestão, né? Mas só que tudo isso só é válido também se ganhar. Se não ganha, a cultura nossa, infelizmente, é essa. Tá sério. Realmente, ele falava isso, não, eu fazia questão até de falar, né, que o time tava jogando, não tava dando liga, como o caso do Luiz Carlos Martins, pô. Lembra? Jogou 8 jogos e a bola não entrava, não dava liga. E é um cara competente, vai dizer que não é incompetente o Luiz Carlos Martins, é um técnico vencedor, mas lamentavelmente não deu resultado e o técnico vive de resultado. Agora o Mário Ramos tá dizendo aqui o seguinte: Sampaio, grande profissional, que graças a Strike veio pro Canindé. Foi a Strike que te trouxe pra Portuguesa aí de volta, Sampaio? Pessoal, bom dia, Mário. Eu tive no futebol profissional da Portuguesa em 2017, a convite do Alexandre, que já manda um abraço aqui, independente de questões políticas aí, eu não tenho nada Claro, contra, claro, né? sem Ele problema. me levou a Portuguesa e saí logo no final de 2017. Em 2018 fiquei fora. Eu não sei se o pessoal sabe, eu tenho uma clínica de treinamento, fisiologia, medicina, né? E tomando conta da minha clínica. Em 2018 o pessoal do Strike assumiu a base e por conta de eu já ter conhecido a casa, eu ter sido da casa, eles me fizeram a proposta para estar com eles na base, coordenando a parte de ciência de toda a base deles lá, né? Junto com a Portuguesa. Fiz esse trabalho em 2019 e daí surgiu o convite do Zé Manuel e do Moacir no final do ano para que eu ficasse com o departamento profissional. Como eu tinha um compromisso com o Strikes até a Taça São Paulo, então eu pedi ao Zé que compreendesse, mas eu não iria deixar a base na mão até o final da Taça São Paulo. Então eu fiquei esse período de outubro até final de janeiro fazendo as duas, mas foi sim o pessoal do Strikes que fez com que eu voltasse à Portuguesa. Que beleza, que beleza. Sampaio, mais alguma coisa que você queira colocar aí? E outra coisa agora, para antes de terminar. Você passa, por exemplo, os exercícios, vocês passam o exercício aí para os atletas. Aí vocês monitoram esse exercício. Eles mandam vídeo para vocês de volta ou como é que é feito esse monitoramento aí para o atleta? O Sodati, nessa parada aí que nós tivemos, nós, departamento de fisioterapia, fisiologia, preparação física, médico, tudo, doutor Maciel, doutor Davi, doutor Patrício e o Zé Luiz, doutor Zé Luiz, tudo dando suporte para a gente, né? Então montamos um grupo da comissão técnica com os atletas, né? E neste grupo a gente passa planilha de treino para cada um, eu converso com o Hamilton, o Hamilton, logicamente, que ele que monta a maioria dos treinos, eu preparo isso na planilha e mandamos para os atletas, tá? Aí os atletas são solicitados gentilmente que eles mandem os vídeos, não a fim de que a gente duvide que eles estejam fazendo, a fim de corrigir um exercício. Tá uma postura errada, tá um padrão de movimento errado, então a gente passa para ele, para que eles deem esse retorno para a gente. E todo o treino deles é colocado em um aplicativo, que nós temos um aplicativo de uma empresa chamada Load Control, nós fizemos uma parceria, né, até o final do estadual, e nesse aplicativo é colocado ali um questionário onde eles respondem, como exemplo, qualidade do sono, o tempo de hora que cada atleta dorme, se acordou estressado ou não,
se ele sentiu alguma dor durante o exercício ou fora do exercício, muscular ou articular. Isso tudo cientificamente é comprovado. Então, essas 5 questões, se existir uma curva de padrão fora do nosso controle, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Fora isso, ele coloca como ele se sentiu no treino, numa escala de 0 a 10, o que ele acha desse treino. Vamos supor que eu coloco um treino para o Sodati, e o Sodati coloca lá que naquela escala você colocou 7. E eu coloquei um treino, você, Sodati, não sabe disso. Eu coloquei que esse treino teria que ser 7. Tá? A escala de esforço 7. Então o que eu planejei está certinho, porque você me respondeu 7. Se você responder 5, quer dizer que aquele treino foi mais leve do que eu planejei. Eu posso aumentar a sua carga. Se você responder 9, é que o treino foi a mais. Eu tenho que ajustar a carga. Mas será que eu tenho que ajustar a carga ou as questões de estresse, sono, etc., elas estão fora da curva? Nossa, tá? Aí, fora isso, eles colocam o peso antes e depois de cada treino. E aí, todo dia, eu, o Hamilton e o Carlinhos analisamos esse aplicativo e vê se está tudo certo, damos ok para ele e fala, amanhã vocês continuam a planilha de vocês, que a planilha é feita semanal, tá? Para cada um, de segunda a sábado. E o domingo a gente está pedindo para que eles fiquem em casa, não façam nada, e a gente vale ressaltar assim, ó, não só para eles, como para todo mundo que quer fazer exercício, que façam em casa. O negócio é muito sério. O melhor remédio é ficar em casa. Tá. Então, se a Federação Paulista de Futebol, por exemplo, determinar que o campeonato volta, hoje é segunda, quarta-feira tem jogo, os jogadores estão aptos então para jogar, estão tudo beleza, ou tem que fazer tem mais tempo, tem que precisar mais tempo, Sampaio? É uma pergunta interessante que eu tive numa rádio, Sodati, que me fizeram essa questão, me perguntaram qual era o meu receio na volta. Eu falei assim, o meu problema não é quando volta, é como volta. Que quando voltar, nós vamos voltar um dia, como volta. Então, foi muito bem colocada a sua questão, porque assim, se a gente tiver que voltar simbolicamente, vamos treinar hoje, tem jogo quarta, a gente vai conseguir jogar os 90, porque tem que jogar os 90, mas não tem condição para jogar os 90, nem eu e nem o adversário. Nós já estamos entrando da terceira para a quarta semana, sem atividade com a gente, né? Está sendo só a distância. Não só a Portuguesa, com todos os clubes do país e do mundo. Então, assim, já perdeu força, já perdeu resistência, já perdeu mobilidade, tá? Então, vai jogar os 90? Você vai jogar os 90, porque é uma regra jogar os 90. Mas não tenha dúvida, não precisa estudar e ser estudado para saber que você vai colocar o atleta em risco de lesão, né? Então, a gente precisa, sim, de um período para poder reajustar essas capacidades, porque, assim, a primeira coisa que deve ser feita hoje, no retorno, é avaliar tudo de novo. É fazer percentual de gordura, é ver o peso, é ver o salto, é ver a força, é ver como é que está a temperatura da musculatura e, a partir daí, você planejar o treino e corrigir tudo. Depois você reavalia para ver se você chegou aonde estava e aí você fala, agora vamos começar a jogar. Mas aí vai faltar o ritmo de jogo, né? Então, assim, o problema é como voltar, não quando voltar. Então, se tiver que voltar numa segunda e tiver jogo na quarta, o espetáculo ele perde a qualidade que o atleta não está apto a fazer os 90 minutos e vai ter que jogar. E hoje não é nem 90, já dá 100, né? Com os acréscimos. Então, assim, a gente volta sem qualidade. Mas eu acredito que a federação, a CBF, tem pessoas competentes, capacitadas, a gente conhece o pessoal de lá, eles sabem disso, são sabedores disso, não vão cometer esse equívoco de voltar em um dia e 2, 3 dias depois ter jogo, né? Vai ter que ter um período de se readaptar, porque é ser humano, né? E aí a gente fala assim, que a gente vai ter o princípio, aí são em educação física, os princípios do treinamento, Sodati. Então a gente está no princípio agora de reversibilidade, ou seja, você vai reverter a condição física, né? Tá? Então essa de uma condição alta, ela vai para uma baixa, depois precisa fazer da baixa, ela se reverter para alta, né? A gente está nesse princípio agora, né? Você deu a resposta que eu precisava então. Então, sem medo de errar, acabou o campeonato. Acabou o Campeonato Paulista esse ano, não vai ter jeito, porque não vai ter esse time aí que você está falando, não vai ter esse time. Então, eu acho que aquilo que foi dito, inclusive pelo próprio presidente da Portuguesa aí, numa entrevista com o Jorge Nicola, que podem subir esses 8 times aí da Série A2 para a Série A1 ano que vem, começa tudo de novo, e aí cai 8 na próxima temporada. Eles embolam um jeito de inchar o campeonato lá, não rebaixar ninguém e mudar, porque tem também o contrato do atleta também, né? Tem mais essa. E vai de encontro ao contrato do atleta. Então, ó, sem medo de errar, com a sua resposta aí agora, eu estou dizendo, acabou o Campeonato Paulista dessa temporada. Não tem mais. Não vai dar mais tempo para fazer o Campeonato Paulista. Então, a federação vai ter que agora se adequar de uma forma que encaixe os times agora na próxima competição, né, Sampaio? Com certeza, né?
Essa parte administrativa, viu, Sodati? Eu até fico de fora, porque, assim, humildemente eu conheço muito pouco, né? Claro. Me dedico muito aos estudos aqui da ciência, de melhorar as coisas, eu fico muito pouco de fora. Como cientista, um profissional especializado no assunto, eu digo, assim, que precisa desse tempo. Agora, se vão dar esse tempo, ou se vão continuar, mesmo que não dê esse tempo, aí eu já prefiro ficar de fora e aguardando as decisões, né? Não, mas E a ele. decisão que vier, a gente tem que estar preparado para continuar o barco, até porque a coisa vai ter que continuar de uma forma ou de outra, né, Cidade? Mas é o que você falou, tem que dar tempo, senão já pensou dar uma lesão grave num atleta desse aí, já olha o prejuízo que o clube vai ter. Tá louco? Então, eu acho que a federação que você falou, tem gente competente lá, não vai soltar. Por exemplo, vai jogar, vai começar o campeonato? Vai. Ó, vai começar daqui a 15 dias. Tem que dar um prazo, né? Tem que dar um prazo aí. E aí tem data pra isso? Não tem, vai começar o Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Tem um brasileiro aí pra começar, tem os outros campeonatos também, então, ó, acabou, velho, acabou. A federação vai ter que dar um jeito aí, sobe os 8 times. Lamentavelmente, o nono colocado vai ser prejudicado, vai chiar pra Dedéu, porque vai querer um espaço também. Porque você viu como é que tá, né? Tem praticamente 3 times com 18 pontos aí. Na oitava colocação, tem 3 times brigando. A Portuguesa ganha no saldo aí, como oitavo colocado, mas não vão ficar quietos, né? Pra ficar de fora. Então vai ter um problema grave aí a Federação Paulista nesse aspecto aí. Bom, Sampaio, alguma coisa a mais que você queira colocar aí que não foi perguntado? Para nós terminar nossa live aqui, obrigado pelo carinho aí de sempre você à disposição da gente para explicar tudo direitinho aí. Acho que o ouvinte ficou ciente do que é realmente uma fisiologia, a importância da fisiologia hoje no futebol, né, Sampaio? É Soldati, praticamente indispensável, né, Sampaio? É praticamente indispensável, né? a fisiologia no futebol, Soldati, eu digo assim que a gente fica atrás da cortina ali cuidando de todo o espetáculo, né? Mas não é porque é minha área, é muito pelo contrário, porque é a minha área eu preciso reforçar. Ela é indispensável, tá? A fisiologia, ela deixa o departamento de preparação física mais confortável, tira um pouco de funções do departamento de preparação física, ela controla essa carga, é uma função e é uma área da ciência, ela deixa o departamento médico muito mais confortável, o departamento de fisioterapia muito mais confortável, então, assim, é uma área da ciência que não dá para ficar de fora, tá? A gente dá uns conselhos assim, e os clubes hoje já tem, né? Já segue esse conselho. O fisiologista é um funcionário do clube, tá? Alguns caminham com comissão técnica, porque aonde centraliza o banco de dados de performance de um atleta é na fisiologia, né? Então o clube que ele quer crescer, que ele quer ter um projeto, ele tem que ter um departamento de fisiologia. Eu não digo assim, ele moderno, ele cheio de equipamentos, mas você tem que ter um departamento e um ser humano cuidando disso. Então, assim, é uma área que desde 1970 entrou no Brasil, no mundo, na fisiologia, começou aqui no Brasil, né? Na fisiologia, a fisiologia do exercício brasileira hoje é uma das mais avançadas do mundo, assim como a preparação física, e a nossa medicina está crescendo muito, né? Então, assim, é uma área imprescindível. O recado que eu gostaria de deixar para o pessoal, Rodati, é assim, nesse momento que a gente vive aí, que é atípico e é desconhecido para todo mundo, pessoal, fica parado, fica na inércia, nunca foi saudável. Ainda mais hoje com esse tédio que é de ficar dentro de casa, a gente está vendo, isso é uma lição, nós não fomos feitos para ficar trancado uma quantidade elevada de dias aí, vamos ter que ficar muito mais dias. Então, assim, se ativem, façam alguma coisa em casa, se alimentem, diversifiquem esse tempo com diversas atividades e faça exercício dentro de casa. Isso é muito importante frisar, inclusive os atletas, tá? Visando saúde, não performance, tá? Visando a saúde, eu deixo o meu sistema imunológico mais preparado para combater vírus. Quando eu treino em alta performance, com muita carga, por um período longo, eu deixo o meu sistema imunológico baixo, então eu fico mais suscetível a pegar vírus, qualquer vírus. Então não adianta um atleta de rendimento querer fazer em casa o que ele faz no clube, até porque ele não vai ter a condição em casa que ele tem no clube. Mesmo alguns de alto nível, tendo esse suporte em casa, não convém treinar em alta intensidade, em alto volume. A gente tem que treinar como saúde. Tá? A hora de voltar a treinar essas capacidades, nós profissionais vamos cuidar disso. Então, hoje o exercício ele tem que ser um combatente a qualquer tipo de vírus, mais do que nunca. Então, eu acho assim que o maior recado que hoje, como fisiologista, eu posso deixar é esse daí. Façam alguma atividade moderada,
tá? Para que o sistema imunológico seja fortalecido. Como se fosse bebida alcoólica, beba com moderação, né, Sampaio? Então, faça exercício com moderação. Beba com moderação, é isso mesmo. E faça exercício com moderação. Né? Hoje em dia está mesclando tudo, né, Soldati? Tinha um bom sono à tarde, aquele almoço com vinho na terça-feira como se fosse o domingo, o exercício, aquela vida de vagabundo mesmo dentro de casa, né? Rapaz, eu tava falando ontem com a minha filha. Eu fiz 12 refeições e ainda era hoje, quer dizer, não... tá no mesmo dia ainda. Não passa. Chega ao final do dia, você fala assim, que dia é hoje? Não sei, perdeu a conta já, né? Porque o domingo, aquele happy hour que você faz num sábado com a esposa, com a família em casa, você faz na segunda. Eu me dei conta, era terça-feira, eu moro no apartamento, terça-feira tá fazendo churrasco. Oi. Daqui à noite. Hoje é terça. Como é que pode isso, né? É mole. Então, ou seja, estão perdendo a noção mesmo do tempo, né? Agora, Sampaio, para finalizar agora, uma pergunta sensacional que eu gostei de fazer é essa aqui. O Fernando Marchiori, por exemplo, a gente sabe que tem treinador que não aceita muita modernidade, né? Tem muito treinador que é meio turrão, falando, não, isso aí não tem nada a ver, o negócio é da prática, a teoria é outra e tal. Mas o Fernando Marchiori não, é um cara que abraçou praticamente esse esquema, porque na entrevista que foi dado aí, acho que caiu a conexão, não. Aí, beleza. Voltou. E ele disse, inclusive, falou assim, ó, eu estou acompanhando aí atentamente os exercícios dados pelos nossos lojistas, o preparador físico e tal. Então é um cara moderno, o técnico tem que ser moderno para poder acompanhar também, né, Sampaio? Deixa eu falar uma coisa assim do Fernando, foi muito bom você fazer essa pergunta para não ficar achando que a gente está puxando a sardinha, né? Eu vou falar uma coisa assim, Soldati, sem medo de errar, é a segunda entrevista que eu estou dando nessa época de Covid, e me perguntaram sobre o Fernando, tá? E se ele estiver ouvindo, Fê, um abraço, e você sabe o quanto nós somos sinceros. O Fernando, ele vai ser um dos melhores treinadores do país, Fernando. O que o Fernando, com pouca idade, ele sabe é brincadeira. O que o Fernando ele tem de pulso para segurar um vestiário, para controlar uma comissão técnica, é fora do normal, tá? E assim, o que ele tem de condição de gerir, de fazer a gestão de um grupo é altamente fora do normal, uma série A2, uma série A1. Então, assim, ele tem diversos valores potenciais a crescer muito como treinador, né? Então, eu acho que nós estamos na mão de um treinador muitíssimo bom, um autoconhecimento, uma forma de lidar com o grupo muito boa, de ser o paizão e, ao mesmo tempo, dar aquele esporro, né, de respeitar todas as áreas, mesmo ele não tendo concluído o curso de educação física, mas entende demais, respeita, conversa com a educação. É um treinador que eu vou falar um negócio para você. Pode escrever, nós estamos em 2020. Ele é um treinador que vai ser um dos melhores treinadores do país, não tenha dúvida, tá? Tem muito potencial, mas muito mesmo. E ainda mais acrescentando aí, é muito educado quando ele vai, por exemplo, não dar uma entrevista, porque tem técnico que não dá entrevista e é mal criado, né, pra você, mas ele não. Ele até na hora de negar uma entrevista, não é que negar, ele não pode falar, ele chega com todo carinho, com toda educação e fala assim, olha, poxa vida, agora não pode, mas ó, prometo pra você, assim que der, você pode me procurar, ele é muito educado nesse aspecto, e eu já entrevistei aí, vi e senti isso. E é um campeão, né, foi campeão já da Série A2, é um cara que realmente tá tendo uma carreira de sucesso aí. Sampaio, uma boa final de segunda-feira pra você. Final de segunda-feira não, tá começando a segunda-feira, né? Uma boa semana pra nós aí. A gente perde até a noção do negócio. Uma boa semana pra nós aí. E parabéns pelo seu trabalho, tá bom, Sampaio? Tenho ouvido muito legal aí, muito elogio dos atletas sobre o seu trabalho aí. Isso é muito importante. E a gente percebe que é uma outra atmosfera que está no ar na Portuguesa agora, visando a classificação, né? Uma outra atmosfera que está aí tentando buscar o acesso da Portuguesa, né, Sampaio? Sim. Só finalizando em relação ao Fernandinho, é o que você falou. Além de tudo, uma pessoa muito educada. Tá? E sabe levar tudo numa boa. A atmosfera é boa, hoje nós estamos focados, o grupo está comprometido, não sabemos como é que fica essa sequência, que vai ter uma série de funções administrativas que o presidente, com muita competência, vai saber lidar com isso, né? Tá? Então a gente está focado, nós estamos trabalhando, agradeço a todos os atletas, a elogio, a confiança, e agradeço também ao seu convite mais uma vez aí, a credibilidade que passa, a confiança que passa.
e fico à disposição. Quando precisar, é só chamar. Tá certo. Um bom dia, uma boa semana para os 20 aí, que se cuide e fique com Deus. E eu sou do grupo de risco, 65 anos, estou hipertenso, estou do grupo de risco. A minha filha pegou meu carro e levou para casa dela. Falou, vou levar o carro pra garagem da casa, você não vai sair não, pai. Levou o carro embora. Eu tô sequestrado aqui, eu tô no cativeiro, viu, Sampaio? Mas, ó, isso é um sofrimento bom, Soldati, porque nós temos que passar por isso. Eu tenho a minha mãe que mora na minha rua, e meu filho é o único neto, e tá numa tristeza, não sei o que, a gente passa lá e fala, mãe, esse sofrimento é para nós sorrir daqui a pouco. Nós temos que passar por isso, não tem jeito. Então a sua filha tá de parabéns pelo que fez. Tá certo, um abração, pai. Tá aí. Um abraço, Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Daí o Sampaio, hein? Fisiologista da Portuguesa, dando essa entrevista maravilhosa pra gente, falando tudo sobre fisiologia, a importância da fisiologia no futebol. Tá aí o casal da semana, né? O Nando Tomé, grande Nando Tomé, da Novo Rumo Contabilidade, junto com a Bia e o Luiz Felipe. O Luiz Felipe é o seguinte, eu não visitei o Luiz Felipe ainda, rapaz. Daqui a pouco eu vou lá, quem vai pedir a pizza vai ser o Luiz Felipe. E agora esse negócio de coronavírus, então... Aí vai ficar realmente. Bom, deixa eu pegar o bom dia do Marcelo, não esqueci não, Marcelão dá sempre um bom dia pra gente aqui. Alô, Marcelo, bom dia, Marcelo. A todos, bom dia! Bom dia, Paulo Soldati, bom dia, ouvintes, bom dia, Rádio Live, bom dia, Jornal da Sete, com o nosso querido e abençoado Paulo Soldati. Bom dia. Bom dia, minha amada e querida Portuguesa Esportes. Hoje estou aqui com Maria Clara. Oi, Com Maria Fernanda. Oi, Soldati, tchau. Tchau. A mensagem de hoje é a seguinte. Beijo. Não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros. Então, nesse novo dia que se inicia, vamos continuar pedindo para que as pessoas fiquem em casa, evite aglomerações, passe álcool gel, lave bem as mãos, tá bom? Continue fazendo tudo direitinho, só saia se for em último caso, mas evite. O perigo ronda sobre nós. E também vou pedir uma bênção à família, pois a família é o bem maior e mais precioso que nós temos. Uma bênção especial a todas as famílias hoje. Fique na paz, Soldati ouvinte, até amanhã. Tchau! Tchau, Maria Clara, tchau, Maria Fernanda. Tá aí as filhas, né? Do nosso Marcelo, nosso bom dia sempre aqui. Bom, quem tá com a gente, deixa eu registrar aqui quem tá com a gente. Aqui com a gente tá também o Nuno Magalhães. Bom dia, Soldati, Dali Lusa, o César Ribeiro. Lá de Uberlândia, César Ribeiro, lá de Uberlândia também, bom dia, Paulo, a Nilva Soares, lá do CT da Portuguesa, José Alberto Neves, bom dia, Soldati, o Rolha, grande Rolha, o Francisco Alberto Rolha tá com a gente aí também, bom dia, Rolha, o João Adéito da Silva Amaral, também com a gente, a dona Nilva dizendo que tá difícil para aguentar essa situação aí, não tá fácil não. O Roberto Fernandes, bom dia, Soldati, daqui o Roberto de Santana do Parnaíba, aí o Rial também Castendo, tá aqui com a gente também, o Milton Capelari, ele é palmeirense lá da Damantina, o Milton Capelari, tá com a gente, o Marcos Chiocchini, lá de Araraquara, grande Marcos Chiocchini, com a gente aí também, o Chico Lata, Francisco Ramos, o pai do Guerreiro, da Temax Station, o Mário Ramos também com a gente, a Lourdes Lourdes F. Vaiano. Relvas, Antônio Teixeira. Aí, bom dia, querido amigo. Aí, Água de Santa Bárbara. Aí, que legal, que bacana, hein? Que joia. Bom dia, Soldati. Parabéns especial pro meu advogado Zé Correia. Meu futuro presidente da Portuguesa, Armando Gonçalves. Tá aí, o futuro presidente da Portuguesa, o Mário Ramos Marinho. Kelly Tortelli também tá com a gente aqui. O Mário Ramos, já falei que tá elogiando o Sampaio que veio pela Strike, o Arlindo Câmara também com a gente. Bom dia, Soldati, ótima semana para você, amigo. O Luiz Pina, bom dia, Soldati Lusitano. O Arthur Cabreira Gomes, grande Arthur, o homem do patrimônio, responsável pelo patrimônio da Portuguesa. Joaquim Pereira de Almeida, tá aí, bom dia, amigos. Abraço ao meu amigo Sampaio, gente muito boa, ótimo profissional também, tá dando aqui o Arthur Cabreira Gomes. José Alfredo Lopes, Luiz Nascimento com a gente aqui também, grande Luiz Nascimento, hein? José Alfredo Lopes aí, a Noete Duarte de Souza, a Noete,
Trabalhava na Euroville, a Noete, rapaz. Lá na padaria Euroville, nunca mais vi a Noete. Aqui é a dona Noete, obrigado, hein? É a cigana, grande cigana. O apelido dela é a cigana. Não esqueci de você não, cigana. Um beijão, viu, cigana? Tô com saudade de você, viu, cigana? Joaquim Pereira de Almeida, bom dia, saudade. Quando vai acabar isso? Já cansei dessa quarentena, saudade. Seu Joaquim, né? Cancelou até a bacalhada minhota da casa do Minho domingo. Cancelou a noite transmontana na casa de Brunhozinho. Não tem mais o almoço das terças lá na taberna da Portuguesa. Não tem o almoço das quintas na casa de Portugal. As tradições aí realmente sendo canceladas, né? Antônio Pinheiro, bom dia, saudade. Ótima semana. Carlos Figueiredo. A Lucas Alves está com a gente também aí. José Fernandes Carlos. O Edu Simões, o Montanha, grande Montanha. Tá aí produzindo, tá aí editando a minha vinheta lá, o nosso Edu Simões. A Terezinha Vieira tá lá em Londres. Tá em Londres, tá aqui no Brasil. Tá em Londres, né, Terezinha? Tá também na quarentena lá em Londres, a Terezinha Vieira. Antônio Morgado, a Daniele Sodati, grande Daniele, tá com a gente a Daniele também. A mãe do Davi, Luca, minha filha. Ela tá fiscalizando que eu tô saindo, fazendo a live fora de casa. Edivaldo Mendes, Antônio Marta, José Carlos Durães, bom dia, Sodati, Nação Rubro Verde. O Antônio Marta, bom dia, boa recuperação aí, Sodati. Rapaz, hoje eu amanheci com uma dor no pé danada, mas tomei um dipirona, já melhorou já, o negócio tá bravo. E a Camila Toffoli Viana, a primeira dama, participando com a gente. E lembrando que, graças a Deus, vai ter o banquete de aniversário, hein? Camila, capricha, hein? Tô aqui já anunciando, dia 14 de agosto, o banquete de aniversário da Portuguesa no ano de centenário. Se Deus quiser, organizado pela primeira dama, a Camila Toffoli Viana, aí com certeza. Eu pedi autorização para ela para mostrar os meninos aqui. Os 3 filhos dela aqui, ela tá aguardando autorização para mostrar, Camila. Eu não posso mostrar enquanto eu não tiver autorização, tá bom, Camila? Tô aguardando aqui a sua autorização para poder mostrar os meninos aqui, todos vestidos com camisa da Portuguesa, né? Pra variar, né? Fazer o quê? Bom, gente, tá aí. Então, uma live especial hoje. Quero agradecer aí ao Maurílio Sampaio, ao doutor Sampaio, né, fisiologista da Portuguesa, de fundamental importância nessa parada de coronavírus aí, jogadores, atletas dando trabalho, todos eles confirmaram tudo o que ele disse na entrevista aí. Nós falamos com o Dida, com o Ranielli, falamos com o Roger Gaúcho, com o próprio Lúcio Flávio, os jogadores confirmando, né, o próprio Rafael Toledo, todos eles confirmando exatamente o que disse o Sampaio. Os exercícios são enviados para os atletas mandam as respostas via vídeo, para eles fazerem a correção direitinho, mas é o que ele falou. Depende de muito tempo para poder voltar depois pro futebol e não tem data, gente. Acabou o campeonato. Não tem mais Série A2 do Campeonato Paulista. Pode escrever aí, não tem mais. Acabou. Então agora a Federação Paulista, com os clubes, vai ter que fazer um arbitral, uma reunião aí com os presidentes de clubes, se adequar, ajudar a pagar salário de um atleta aí que está realmente com o salário já vencendo, entendeu? Então vai ter que fazer um campeonato inchado o ano que vem e rebaixa 8, acabou. 12 times, 24 times, faz 4 grupos de 6, os grandes clubes encabeçam cada um dos grupos, classificam 2 de cada grupo e os últimos 8 colocados caem para a segunda divisão de novo, acabou. E aí o time vai ter que se reforçar para não fazer aquele ioiô, né? Sobe e depois desce, né? Sérgio Tavares também está com a gente aí e essa live especial com a gente, concomitantemente, inclusive também, concomitantemente com a Rádio Web Soldati News, tá? Estávamos transmitindo a Rádio Web Soldati News. Gente, tá bom então? Então, ó, aquele abraço, ponto final e mais um grande programa da Live Rubro Verde. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A paz, a verdadeira paz, nasce primeiro do coração limpo do homem. Só Jesus pode purificar o coração da humanidade de todo mal, porque ele é indubitavelmente o Senhor da paz. Se queres a paz, prepara-te para a paz. Um abraço ao goleiro Paz, que hoje não entrou na minha live para assistir, mas depois ele assiste a gravação, eu tenho certeza disso, tá bom? Então vamos encerrar aqui, pelo menos no nosso Facebook, e depois encerramos também na nossa rádio web Soldati News, onde o Chico Bacalhau e a Dona Emília acompanham sempre pelo aplicativo, tá bom? Um abraço, tchau, fui!